texto nosso de hoje, que é o capítulo 4 de Marcos. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 20, que é uma única parábola. Nós temos uma parábola aqui, na primeira parte, Jesus conta a parábola, e na segunda parte ele explica. Marcos, capítulo 4, nós estaremos lendo a partir do verso 1 até o verso 20. Eu peço que aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé. O texto diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, a Tua palavra está diante de nós. Que ela cumpra com o seu objetivo na vida de cada um dos Teus servos que estão aqui nesta noite. Que haja a tríade que nós temos pedido a Ti, humildemente.
que haja edificação aos santos, salvação aos perdidos e condenação àqueles que ouvirão, mas nunca se arrependerão. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Vocês podem sentar, por favor. Semana passada, nós lembramos aos irmãos que finalmente terminamos o capítulo 3, depois de estarmos estacionados nele, fazia vários domingos. E hoje nós iniciamos um novo capítulo, que se encerrará no final do mês de agosto. Ele será encerrado por Daniel, que vai fazer a última exposição. Hoje, pela manhã, nós falamos que no mês de agosto, que é o mês da juventude, alguns jovens farão algumas pregações aqui. Aos domingos, nós teremos, próximo domingo, o seminarista Olivaldo, que vai pregar a palavra do Senhor aqui no meu lugar. No último domingo do mês vai ser o Daniel, que vai fazer a exposição da última perícope, que é justamente a parte do versículo 35 ao versículo 41, onde está a narrativa que Jesus acalma uma tempestade. Nas quintas-feiras nós falamos, teremos alguns jovens. O primeiro deles sou eu, que segundo a Bíblia um jovem é considerado jovem até os 40 anos. Então eu sou jovem ainda. Na segunda quinta-feira vai ser o Pedro, que está ali, é um adolescente. Depois nós teremos Ian e o Davi, que vai encerrar o mês. Então, eu não sei os outros, mas nós encerraremos muito bem com o Daniel e com o Davi. Tá? São as duas pregações, esses dois nomes poderosos. O capítulo 4 começa, com essa parábola, a parábola do semeador. E conforme a gente já inclusive disse para vocês o que está na última perícope do capítulo 4, do versículo 1 até uma parte nós temos parábolas, com exceção da narrativa do milagre de Jesus acalmando a tempestade, que o Daniel vai fazer a exposição. Nós temos aí a parábola do semeador, do versículo 1 ao versículo 20, depois nós teremos a parábola da candeia, que eu vou pregar também, a parábola da semente e do grão de mostarda. Então, a gente percebe que a narrativa do capítulo 4, com exceção da perícope que o Daniel vai fazer a exposição, temos aqui uma narrativa diferente daquilo que nós já havíamos falado ou exposto nos capítulos anteriores. Nós temos uma narrativa bem diferente, nós temos a narrativa dos milagres de Jesus, alguns confrontos que inclusive falamos aqui, entre Jesus e aqueles que foram enviados por parte do Sinédrio para ficarem de olho em seu ministério. Aqui ele inicia, o Marcos vai colocá-lo em cima de um barco, um pouquinho retirado da praia, e as pessoas na beira da praia. O barco em si, pela narrativa, inclusive por aquilo que a gente leu ainda há pouco, vai servir como púlpito de Jesus para que ele pudesse se manifestar àquelas pessoas em um ambiente ou em um momento onde não se tinha um microfone para se falar bem alto para que as pessoas pudessem ouvir. Penso eu que Jesus inclusive utilizou-se do próprio vento para que ele não tivesse problemas em suas cordas vocais no processo de comunicação com aquelas pessoas. O que eram as parábolas? Afinal de contas, por que Jesus utilizou parábolas para ensinar? As parábolas eram, eu vou colocar inicialmente aqui, histórias tiradas do cotidiano das pessoas e eram usadas para ilustrar virtudes espirituais ou virtudes morais. Então a gente está aqui diante de uma parábola onde Jesus cria uma história para poder ilustrar um ensino, que é justamente aquilo que ele vai explicar na segunda parte deste relato aqui, depois que os seus discípulos não entendem e perguntam a ele. Muitas vezes, essas parábolas eram utilizadas em forma de comparações.
analogias ou até mesmo ditos proverbiais. Então isso era muito comum naquele contexto. Aqui eu vou utilizar o termo histórias, porque as parábolas, além de serem ilustrações, eram histórias, muitas delas, com exceção, eu diria que de duas. A gente fica na dúvida, por exemplo, se a parábola do rico e Lázaro de fato é uma parábola ou se era uma história verdadeira. Então a gente tem essa questão lá, visto que uma das questões das parábolas era não utilizar o nome de pessoas. E essa parábola é diferente das demais. Mas, no sentido geral, essas histórias eram uma grande ferramenta usada pelos mestres daquela época para alcançarem um objetivo no que concerne a questão dos ensinos. Hoje, às vezes a gente não utiliza parábola, na maioria das vezes não utilizamos parábolas para ensinarmos algo, mas com frequência a gente utiliza algo que nós chamamos de ilustrações, que substituíram as parábolas. A gente pega uma história verdadeira e faz uma espécie de analogia com aquilo que estamos falando aqui, que tem um poder tremendo de fazer com que as pessoas tenham a atenção voltada para o ensino principal. Então é muito importante, nesse processo, inclusive já dizendo para os meninos que estarão pregando aqui, que Jesus utilizou parábola para ensinar, e muitas vezes a gente utiliza, dentro da homilética, a gente chama ou usa como nomenclatura as ilustrações para dizer que elas são como se fossem janelas de um sermão. Elas servem para arejar o sermão. Não pode ter muitas ilustrações, porque nesse caso o sermão ficaria como se fosse uma casa cheia de janela. E não daria certo. Eu acho que vocês já ouviram sermões cheios de histórias. E eles acabam fugindo dessa ideia do princípio de que aquilo é um sermão. Se torna apenas um monte de história, uma coxa de retalho. Jesus se utilizava disso, hoje nós utilizamos ilustrações com o mesmo objetivo de fazer com que as pessoas compreendam ensinos. Essas parábolas conquistavam a atenção daquele público, prendiam o interesse das pessoas e tornavam concretas ideias abstratas e levavam o ouvinte a uma decisão correta. Eram muito importantes para isso. E não somos só nós que utilizamos hoje as ilustrações que substituíram as parábolas. Em Pregação e Pregadores, David Martin Lloyd Jones, uma grande figura, um grande pastor do século XX, conta a história do próprio George Whitefield, que era um grande pregador que se utilizava de ilustrações para pregar. Só que quando Lloyd Jones cita George Whitefield, ele cita de uma forma negativa. Ele diz que George Whitefield tinha uma capacidade tão grande, mas tão grande, de contar uma história para ilustrar o sermão, que ele acabava perdendo o seu objetivo. Como assim? Ele conta que certa vez George Whitefield estava pregando em um local onde tinha algumas personalidades. E ele começou a contar sobre o perigo do pecado. E ele diz que uma pessoa que estava ou que está sendo atraída pelo pecado é como se fosse um cego com uma bengala na mão e com um cão-guia. E à medida em que essa pessoa vai se apaixonando pelo pecado, ou se aproximando do pecado e saindo do caminho de Cristo, ela vai se aproximando do abismo. E quanto mais ela se aproxima do abismo, ela se perde do seu cão-guia, e ela fica lá à beira do penhasco com a sua bengalazinha. George Whitefield contou essa ilustração de uma forma tão real, que uma das personalidades que estavam ali levantou-se e deu um pulo no ambiente e disse: misericórdia, o pobre cego se foi. David Lloyd Jones vai dizer que a ilustração não pode ser tão real assim. Ao invés dela demonstrar o perigo do pecado, o Lorde que estava ali sentado se preocupou com o cego, quando na verdade o cego poderia ser ele mesmo. Nesta parábola em particular é ensinado um grande princípio. O princípio que destacamos aqui
é esse. Existem diferentes respostas à pregação do Evangelho. É algo muito simples, que eu queria que nós saíssemos daqui pensando sobre isso. Quando meditava sobre esse texto, uma das coisas que sempre me vinha à mente era o fato de que esta passagem bíblica está entre as passagens bíblicas onde todos nós nos encaixamos. Para entenderem melhor, pensem comigo. Existem passagens bíblicas que falam sobre determinados tipos de pecados e o pastor vai lá e faz a exposição desse texto. E quando ele cita sobre aqueles pecados e explica sobre aqueles pecados, você está aí e diz, não, esses pecados não fazem parte de nenhuma tendência pecaminosa que eu tenho. E muitas vezes não fazem. Existem textos assim, em que você olha para ele e às vezes até pensa, isso faz parte da tendência pecaminosa da minha mãe, que ficou em casa. Geralmente a gente lembra do que ficou em casa, ou qualquer coisa do tipo. Esse texto aqui que está diante de nós, não é para o cara que ficou em casa. Todas as características, ou todos os personagens que Jesus coloca nessa parábola aqui tem a ver com conosco que estamos aqui esta noite. Com vocês, comigo. Com que tipo de solo eu sou quanto à questão, a resposta que eu dei, ou que eu tenho dado ao Evangelho. Os personagens aqui se encaixam perfeitamente com as atitudes que temos vivido quanto à questão do Evangelho. Eu quero iniciar com o versículo, ou os versículos 10, o versículo 11 e o versículo 12. Nos primeiros 9 versículos, vocês perceberam que Jesus conta a parábola. Na segunda parte, Jesus explica a parábola, então está relacionado aqui tudo. Eu quero iniciar com a explicação ou o comentário que Jesus faz antes de nós entrarmos na parábola em si. Mais uma vez, existem diferentes respostas à pregação do Evangelho. Há aqueles que nunca compreenderão a mensagem do Evangelho. É o que Jesus Cristo coloca antes de começar a explicação da parábola para nós. Você olha para o versículo 11, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 10 eu vou ler. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. A palavra mistério, que é a palavra que aparece aí, que nós precisamos meditar sobre ela, significa algo oculto, ou algo insondável, ou até mesmo algo que é secreto. É muito importante que entendamos aquilo que está sendo dito, porque não é apenas esta vez que a palavra mistério aparece na Bíblia, e que precisa de uma atenção especial nossa. Em si, neste contexto, o mistério é aquilo que o homem não pode conhecer, a parte da revelação divina. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os ministros do Evangelho, ele diz que os ministros são ministros do mistério de Deus, que está perfeitamente relacionado àquilo que Jesus Cristo está colocando aqui. Significa esse mistério uma revelação especial, conforme Romanos capítulo 16, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Efésios 1, versículo 9, e Efésios capítulo 3, versículo 3 e versículo 9. Então, a palavra mistério na Bíblia vai significar uma revelação especial, que nem todas as pessoas, ou as pessoas que não foram iluminadas pelo Evangelho, não têm posse desse mistério. Porque lhes é algo oculto, porque elas ainda não foram iluminadas pelo Evangelho que salva.
A palavra mistério vem da noção do Antigo Testamento de que o profeta veterotestamentário, pelo poder do Espírito Santo, recebia e comunicava os oráculos de Deus que ele recebia e que as pessoas não tinham posse desses oráculos. Essa revelação é ensinada no Evangelho e Paulo a denomina mais tarde de mistério de Cristo. Você que lê a Bíblia constantemente, ou pelo menos presumo que leia, quando olha essa palavra, muitas vezes eu acredito que ela passa desapercebida diante dos seus olhos. Aqueles que escreveram, e o próprio Jesus, quando fala sobre mistério, e o próprio Paulo, quando sistematiza o cristianismo, vai deixar muito claro que Cristo é um mistério para o mundo que não acredita nele. Embora você chegue na casa do indivíduo e a pessoa acredite ou diga com os seus lábios que acredita em Cristo, mas se Cristo ainda não se revelou para essa pessoa, Cristo continua escondido para aquela pessoa, porque ela não o conhece de fato. Aquele que não conhece Cristo, Cristo ainda não lhe foi revelado. Ele continua sendo um mistério. O mistério do Evangelho começou com a mensagem que Jesus entregou aos 12. É isso que ele coloca diante de nós, quando ele está diante dos 12. Esses 12 que nós já falamos, que foram escolhidos por ele, primeiro, para a salvação deles próprios e depois para o serviço, que seria a salvação de outras pessoas. Nesse caso, nós que aqui estamos nesta noite. Eu diria também que, nesse caso, o mistério do reino era que o reino já havia chegado dentro daquele contexto em que Jesus está ensinando, com Jesus, pois ele é o rei. Mas aqueles que não entendiam, de alguma forma não se rendiam a ele, porque não tinham o conhecimento claro sobre essa verdade. O mistério dito aos discípulos em parábolas, que é o que Jesus está colocando aqui, era para que os falsos discípulos não o entendessem. Jesus deixa muito claro que o seu ensino, através de essa ilustração chamada parábola, causava um obstáculo para que os falsos convertidos não entendessem essa realidade. A ocultação fazia com que eles não dessem meia volta de seus pecados e se voltassem para Deus e ao mesmo tempo recebessem perdão pelos seus pecados. Isso é algo extremamente forte. E por isso nós colocamos aqui que, sem o desvendar do mistério, a parábola era uma figura que servia apenas para impedir a compreensão. O interessante é que isso já havia sido profetizado conforme está ali. Só desculpem, o texto aqui é Isaías capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, não foi atualizado. Nesse texto de Isaías, já há uma profecia dizendo que Deus se revelaria às pessoas por meio desse tipo de ensino. E quando ele se revela dessa forma, aqueles que são verdadeiramente cristãos conseguem compreender. Mas aqueles que não são, a sua forma de ensino serve de obstáculo. Escribas, eu diria para os irmãos, algo que vocês já sabem, fariseus, saduceus e herodianos estiveram bem próximos da luz, mas a rejeitaram veementemente. Eles fizeram forte oposição. É o que os evangelhos ensinam, porque esse obstáculo foi colocado diante dos seus olhos. Eles estavam tão próximos da luz, mas preferiram se manter com os seus corações voltados para os seus próprios interesses. E por isso não conseguiram compreender a mensagem do Evangelho. Eu também diria para vocês que eles tiveram o privilégio de estar na presença da majestade, porém estavam tão petrificados que Deus os rejeitou para que não entendessem a sua palavra, e por isso receberam a condenação eterna, ainda em vida.
Muitas daquelas pessoas, antes mesmo de entrarem na cova, já estavam com um pé no inferno, porque quando viram o Filho de Deus diante delas, decidiram por rejeitá-lo. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que o homem natural não conhece as coisas espirituais, porque essas coisas se discernem espiritualmente. De alguma forma, Paulo está evocando para aquelas pessoas essa ideia do mistério. Sem o que é espiritual, o indivíduo não vai conseguir entender a espiritualidade. É como se ele tivesse algo em seus olhos. Aquilo que aconteceu de forma ilustrativa na vida do próprio Paulo, quando ele se encontrou com Jesus, ele precisou de uma oração para que as escamas caíssem de seus olhos. Entrando naquilo que diz o texto em si, versículo 4, que é quando Jesus começa a contar, e o versículo 15, que é a explicação, a gente vai perceber que há aqueles que Satanás arrebatará a palavra do coração antes que faça efeito. E o que nós temos aqui para ilustrar? Colocamos aqui o coração de beira de caminho, que é aquilo que está no texto. Olhe para o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Você olha para o versículo 15, que é a explicação, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles, ou neles. É a explicação que Jesus dá desse texto. É um texto muito claro, muito fácil para nós compreendermos. Os discípulos de Jesus, conforme o texto disse, não conseguiram compreender. E talvez nós tivéssemos a mesma dificuldade de compreendermos o texto se eles não tivessem perguntado. É muito fácil eu chegar aqui e condená-los porque não entenderam, uma vez que eu já tenho a resposta, a explicação que Jesus deu sobre esse texto. Então, pela explicação, nós já temos algo muito claro. E eu queria, inclusive, pensar, quando eu olhei para esse texto aqui, eu me lembrei de uma certa vez em que eu estive fazendo estudo bíblico em uma casa, de um casal lá no Icuí. À medida que eu conversava com aquele casal, eu via muito interesse pelo Evangelho. Mas à medida em que o estudo foi chegando ao final, nada aconteceu. Certa vez, eu passei na frente da casa daquele casal e eu convidei essas pessoas para irem à igreja. E no final eu disse que eu estava esperando-os lá. Elas disseram assim: nós vamos, se Deus quiser. Eu estava com uma pessoa do lado e eu resmunguei, andando, continuando a minha viagem, dizendo o seguinte: Deus quer, vocês é que não querem. Aquelas pessoas que iniciaram o estudo com os seus lares abertos com muito interesse, provavelmente nunca se entregaram ao Evangelho. O solo, à beira do caminho, ouvirá a palavra de Deus e poderá até ouvir com entusiasmo, mas antes que a palavra germine, será arrebatada ou pisoteada. Jesus Cristo está ilustrando com algo que era perfeitamente comum na Palestina do seu tempo. Era comum as pessoas fazerem arado de solos em uma beira de uma estrada, a fulana roça. E nesse semeio que se fazia, algumas sementes caíam próximo ao caminho. E eu não sei se você já teve a oportunidade de andar em uma estrada de chão, ou até mesmo em um caminho. O que é colocado no caminho não nasce. Primeiro, o primeiro ponto pelo qual não vai nascer nada ali,
É porque o solo já está bem batido por conta das pessoas passarem constantemente. Então, uma semente que é colocada em um caminho ou numa estrada, não vai encontrar as bases que ela precisa para poder germinar. E ficando em cima da terra, o que vai acontecer é, as aves dos céus vão vir e vão comê-la. É justamente isso que Jesus Cristo está dizendo para ilustrar o seu ensino. Ele está dizendo que alguns corações são assim para o Evangelho, ou têm essa resposta para o Evangelho. Alguns corações têm um solo de chão batido, que a semente não entra, por mais que a semente fique em cima dele. E ela vai ficar ali até que Satanás venha e arranque essa semente dali e a leve embora. Ali não vai nascer o Evangelho e ali não vai, consequentemente, frutificar nada. É isso que Jesus está falando. O solo, eu diria, o solo de beira de caminho, de maneira nenhuma vai reagir à palavra que é plantada. Pode até, eu diria aqui, acomodar a palavra por alguns instantes, mas seu coração é muito duro para que a semente possa germinar e brotar frutos. É muito provável que você já tenha falado de Cristo para alguém, e você esteja lembrando aí aquela pessoa que eu falei de Cristo, que inclusive me recebeu, se assemelha a esse tipo de pessoa. Jesus Cristo também vai dizer que há aqueles que a palavra não vai enraizar, porque são estéreis. O coração de pedra. Este tipo de solo, ou este tipo de solo, é dito cristão, mas sem raiz espiritual. Notem só, Jesus Cristo sai de um coração, de um solo duro, que a semente não consegue entrar para que possa germinar. E por ficar exposta, então Satanás vem, Jesus ilustra como se fosse um pássaro e leva. Aqui ele vai se aprofundando um pouco mais. E ele coloca este tipo de solo. Olhe para o seu texto. Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 16, a explicação. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mais uma vez, Jesus Cristo sai de um solo árido, duro, para um solo de fácil nascimento. Esta semente, segundo aquilo que ele coloca, nasce, mas a semelhança de uma árvore que não se firma sem raiz, essa árvore cai. Sua característica principal, conforme ele coloca, é a de nascer com facilidade e crescer também. Na verdade, esse tipo de pessoa, eu diria que enganará a igreja, pois transmitirá a ideia de que se tornará um líder ou até mesmo um cristão fervoroso. É isso que acontece. No entanto, Jesus afirma, ele durará pouco tempo. Será um tipo de cristão temporário naquele lugar. É como se o indivíduo viesse aqui, hoje, ouvisse o Evangelho, e de repente, por um impulso, essa pessoa recebesse esse Evangelho.
no próximo domingo, essa pessoa poderia até vir comigo e dizer: pastor, eu estou extremamente empolgado para servir ao Senhor neste lugar. E inclusive eu quero dar até o meu testemunho para os irmãos. E de repente você vê essa pessoa tomando a frente de algumas coisas. E a gente acha que dali poderá inclusive sair até mesmo um pastor. Mas de repente, com pouco tempo, aquela pessoa some. Porque não havia raízes espirituais. À medida em que ela foi crescendo, aquilo que era o solo que a sustentava não era suficiente para fazer com que ela permanecesse em pé. Este tipo de gente não sobreviverá aos problemas internos que uma igreja composta de pecadores possui. Não sobreviverá a isso. Também não permanecerá em pé diante das tribulações diárias que acontecem. Todas as vezes que eu penso sobre esse tipo de gente, eu me lembro de uma história que Duarte contava. Duarte, eu acho que isso foi tão impactante para ele, que no início do seu ministério ele dizia para nós que um jovem, aparentemente com 15 anos de idade, ele terminou de pregar um sermão, o jovem foi lá na frente e fez uma profissão de fé muito bonita. Mas o que se seguiu a partir dali foi uma semana de muita tribulação. É provável que o pastor Raimundo Duarte Santos esperasse aquele jovem na próxima semana para continuar a sua vida cristã. Mas a única coisa que ele recebeu foi uma carta daquele jovem dizendo que havia passado uma semana de muitas tribulações no seu lar pela decisão que fez de seguir a Cristo. E por isso ele estava deixando a vida cristã de lado, porque não havia aguentado as tribulações que enfrentou durante a semana dentro de sua casa. Eu sempre me lembro dessa história. E Jesus vai deixar muito claro que esse tipo de gente, se lhe for dado o privilégio de sofrer por Cristo, ele sucumbirá, porque tem a ilusão de que servir a Cristo é viver em constante paz e, eu diria, até mesmo em prosperidade. Tem muitos desses homens que tornaram-se ateus. Tem muitos deles. Que um dia tiveram a ilusão de que servindo ao Senhor, os seus problemas iriam acabar. E quando tornaram-se cristãos, perceberam que não era bem assim. E alguns não servem mais a Deus. Alguns, inclusive, até militam pelo ateísmo. Eu diria que esse é um retrato fiel de um coração rochoso. A ideia de Jesus é que um coração semelhante a um solo rochoso se tornará uma árvore, mais uma vez, que cairá com a primeira tempestade que aparecer. Quando os problemas aparecem ou aparecerem, ele não conseguirá se manter em pé. Eu não sei se você já trabalhou de roça, ou se pelo menos você gosta de cultivar alguma coisa em casa. Eu me lembro muito bem que quando nós éramos pequenos, o meu pai mandava roçar e derrubar o roçado dele e tocava fogo. E geralmente na parte rochosa era um solo que ele não plantava nada, porque ali não dava nada. Mas lá entre as pedras nasciam alguns tipos de plantas, que na verdade eram ervas daninhas. Nasciam com uma facilidade porque esse solo, entre as pedras, propiciava isso. Tinha a terra que fica entre as pedras, ficava uma terra bem molinha, para essas ervas daninhas nascerem. Mas logo, logo, elas não conseguiam sobreviver, porque aquela terra não era apropriada para o crescimento delas. Quando eu olhei para esse texto a primeira vez, a primeira coisa que me veio à mente foi isso, que já fazia parte da minha vida.
quando eu era criança. Isso aplica-se muito bem a esse tipo de gente que Jesus Cristo diz que dá essa resposta ao Evangelho. É muito provável que você conheça alguém que um dia fez uma profissão de fé, até mesmo bonita, e que aparentava ser um cristão genuíno, mas de repente a pessoa sumiu. E Jesus está dizendo aqui, há diferentes respostas à pregação do Evangelho. E uma delas é a resposta positiva, que depois será evidenciada em um completo fracasso. O texto vai nos dizer que há aqueles cujos sonhos pessoais são maiores que os sonhos de Deus. É o coração entre espinhos. Os espinhos eram plantas, e ainda são plantas, que ninguém semeia, e naquela época que ninguém semeava, mas sempre apareciam e aparecem nas plantações e possuíam um desenvolvimento muito robusto. Eu tenho uma plantação, um reflorestamento que eu iniciei no início do ano lá no Maranhão, em uma terra de herança. Eu mandei limpar o terreno e no mês de janeiro nós fomos fazer a plantação. A vegetação mais bonita que tinham lá eram os espinhos. Nós chamamos de moitas de espinhos, que foram cortadas, e o bicho é uma praga tão grande que você corta, toca fogo e o miserável está lá e nasce. Continua, é duro na queda, o seu crescimento é robusto. E se ele não for tirado constantemente dali, ou removido de uma forma completa, através de um cuidado mais especial, a plantação que foi feita naquele lugar não vai desenvolver. É a isso que Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas. E a nossa atenção, aqui e agora, ele diz que existem pessoas, e eu digo, continuarão existindo pessoas, até Jesus Cristo voltar, que terão esse tipo de coração. Crentes que tentarão crescer entre os espinhos, embora Jesus Cristo diga aqui que isso nunca dará certo. Jesus, inclusive, vai explicar, olhe para o versículo 7, ele diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse aqui, então, aqui mesmo, nesta igreja local, existem pessoas, dentre os seus membros, que dificilmente nós os vemos. É verdade. É verdade. Que nunca tem tempo para estarem aqui. Quando tem uma festa, elas aparecem. Ou de repente, uma vez por mês, dá-se as caras aqui. E se você for conversar com elas, elas dizem que estão ocupadas. E hoje, como existem redes sociais, você percebe que a pessoa não está ocupada. Ou tão ocupada assim que não tenha um dia para estar neste lugar. Eu já vi alguns que não têm tempo para vir passar 2 horas aqui no domingo, mas se de repente fizer um curso ou um vestibular e passar em uma universidade federal da vida, está dentro e tem tempo para fazer a faculdade.
trabalha em um emprego. Se de repente aparecer uma pessoa, tem tempo para trabalhar nos dois. Não tem tempo para vir aqui, mas se fizer uma prova e passar no mestrado, tem tempo para cursar, ou procura tempo para fazer. Ou doutorado, ou qualquer coisa, a pessoa consegue tempo. Mas você vai conversar com ela e ela diz que não tem tempo para vir aqui para passar 2 ou até mesmo 1 hora. E olha para essa cara de besta aqui e diz, não, pastor, o pastor vai acreditar na minha mentira. Ao invés da pessoa chegar e dizer, pastor, olha, é o seguinte, eu não estou indo porque eu não quero. Inclusive, me deixa até de mão. Ou, de repente, pastor, eu estou indo porque eu estou frio, alguma coisa assim. Mas as pessoas não têm coragem de admitir isso. Elas preferem inventar uma mentira para tentar esconder os seus pecados. A busca por um bem-estar pessoal, boa fama acadêmica, um bom emprego e prosperidade podem ser um desses fatores que sufocarão o crescimento da semente do Evangelho em sua vida. Vamos ler esse texto de novo, eu acho que é muito interessante ler, que eu acho que é uma das maiores características da igreja atual. É uma das maiores das características da igreja atual. Versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18, mais uma vez, os outros, os semeados entre os espinhos, Jesus está explicando, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O cara é tão ruim, mas tão ruim, que apesar de estar no rol de membro de uma igreja, está criando seus filhos fora da igreja. Eu já vi muitos pais que, quando atentaram para esse fato, o que restou foi vir chorar em um culto de oração pelos seus filhos. Isso aqui é um perigo. Eu também acredito que a falta dessas coisas podem gerar rancor e mágoas contra Deus, que sufocarão a palavra também. Jesus não está, eu diria para vocês, proibindo a busca por uma vida melhor, através dos elementos citados, mas sugere aí que a busca por essas coisas de forma demasiada podem tornar-se um laço mortal. Se eu quero algumas coisas desse mundo e não atento para esse fato de que elas podem se tornar um laço, ou pelo menos dizer, olha, eu quero isto aqui, mas se isso aqui significar que eu tenho que deixar aquilo que eu faço para o Senhor, se significar isso, então eu prefiro abrir mão disso do que deixar o meu Senhor. Mas as pessoas não pensam assim. Quem é movido por essa busca nunca se envolverá profundamente com Deus. E esse tipo de gente é ruim, porque eu preferiria o seguinte, o cara que está na posição de membro de uma igreja, eu preferia que ele pecasse, e que o seu pecado se tornasse aparente, e que a gente tirasse ele do rol de membro da igreja. Eu acho que seria até melhor, mas não. O cara está no rol de membro, vem quando quer, faz o que quer e pronto. Alguns dizem assim, é muito comum as pessoas dizerem, eu não estou indo, mas continuo fazendo as minhas orações. Eu já ouvi isso várias vezes aqui nesse estado, desde quando eu estou trabalhando em uma igreja. À semelhança da semente semeada, ele irá nascer, mas não desenvolverá bastante, ou o bastante para que dê frutos.
Você não tem nada naquela pessoa. É uma árvore que não tem nada. Não tem nada nem para os seus filhos. Os seus filhos olham, não tem nada. As pessoas da igreja olham e não tem nada para ver nessas pessoas. Em outro momento do ministério de Jesus, poderíamos até mesmo assemelhar essas pessoas àquela figueira que Jesus encontrou sem fruto. A Bíblia vai falar que Jesus ia passeando, olhou para uma figueira, ele viu que ela estava bonita e ele foi lá. Chegando lá não tinha nada para comer. O autor diz que Jesus não encontrou porque não era tempo de figos. Você olha para o texto e diz, mas que maldade desse Jesus. Não era tempo, por que ele matou a bichinha? Não era tempo. Mas ela aparentava ter fruto. E o lado humano dele olhou para ela e disse, não é tempo, mas ela aparenta ter, então eu vou lá. De repente pode ter, chegou, não tinha e pronto. Existem desses caras que estão vivendo a vida por aí, os seus WhatsApps da vida, Instagram, Facebook, tem muitas postagens lá sobre Deus. Até parece que são crentes, mas não são. Continuam buscando sucesso na vida a qualquer custo. Mas na verdade estão mortas, ou mortos espiritualmente. Infelizmente. É desse jeito que muitas pessoas continuarão vivendo as suas vidas. Embora o Evangelho diga, Jesus Cristo diga isso. Se você que é crente, alguns, eu já vi pessoas dizendo, eu sou crente desde que eu nasci, que são aquelas que já nasceram de pais crentes, batista principalmente. Você não vê nada. Estão dentro desse padrão aqui. Jesus Cristo disse que existiriam pessoas assim, e você é uma delas. Se você está, inclusive aqui, e está levando essas lapadas de Jesus, não é minha, foi ele que disse isso aqui, não fui eu, estou apenas interpretando e trazendo como analogia para os nossos tempos, dizendo o que são aqui, significa dizer que talvez ainda tenha jeito para você. E é por isso que você está aqui. O triste é que também alguns desses indivíduos ficam no nosso meio por algum tempo, às vezes se afastam da comunhão e nós dizemos que elas estão desviadas. Eu sinceramente digo que não, porque não se pode estar desviado de um caminho que você nunca trilhou. É isso. Por último, há aqueles que o Evangelho lhes faz frutificar grandemente. É isso que Jesus Cristo diz. Essa é a parte do texto que me chama mais a atenção, que mexe mais comigo e que deveria mexer conosco também, que faz toda a diferença. Olhe para o versículo 8, por favor. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Talvez você nunca tenha parado também para pensar sobre o significado desse texto. Aqui nós temos o coração fértil, que é o quarto tipo de solo que Jesus descreve para aqueles que recebem o Evangelho, ou para aqueles que ouvem o Evangelho. O que temos aqui? Jesus anuncia, no final, que há uma colheita excepcional para essa semente
que é semeada em um determinado tipo de solo. Então, ele afirma que existe um determinado tipo de solo que chega a render 100 plantas produtivas por uma semente plantada. Ele contrasta esse solo com todos os outros, isso é muito interessante. É muito importante, eu diria para vocês, observarmos que este tipo de solo compensa todos os outros solos ruins e impróprios para a plantação. É isso que Jesus está dizendo. Podemos concluir aqui o seguinte: um único homem que foi poderosamente transformado pelo Evangelho vale por 100 não transformados. É isso que ele está dizendo. Poderíamos pensar assim: poxa vida, tem 4 tipos de solos que ele coloca aqui. 3 não prestam e só um presta. Poderíamos pensar assim: temos 100 crentes aqui esta noite, 99 não valem nada e só um presta, que provavelmente não sou eu. Jesus está dizendo que esse único que presta vale por 99 que não prestam. É isso que ele está dizendo aqui. Esse homem que produz é aquele que consegue, apesar de suas limitações pecaminosas, viver uma vida santa e em constante transformação pelo Evangelho que foi semeado em seu coração. Além disso, ele reflete em sua vida o fruto do Espírito, porque pratica os mandamentos de Deus de forma constante. E mesmo sendo uma minoria, consegue impactar outras vidas. Às vezes a gente olha e pensa em todas as vezes que anunciamos o Evangelho e caiu nesses 3 tipos de solo. Às vezes a gente só olha para esse lado. Poxa vida, eu preguei, a semente ficou ali, e aquele solo era duro. Passou o tempo, Satanás arrebatou do coração a palavra daquele indivíduo. Outra vez, é o mais triste, pelo menos, ou é um dos mais tristes para um pastor, para pessoas que são convertidas, você pregar para alguém e de repente a pessoa crescer rapidamente como um servo de Deus e de repente cair, você não vê mais. Eu já sofri com isso como pastor. Pregou o Evangelho, ou prega o Evangelho, a pessoa tem uma profissão de fé bonita, mas de repente não tem raiz e logo logo é um engano. A segunda tristeza é ver que existem pessoas em nosso meio que estão cuidando de suas vidas como se não houvesse amanhã. Estão procurando crescer na vida, principalmente no conhecimento e também crescer, engordar a conta bancária. E não estão nem aí para Deus. Aparecem aqui hoje, no próximo domingo não virão, talvez aparecerão daqui a um mês. Deixa uma ofertinha aqui, ou um pouco do dízimo, e vão embora. E pensam que Deus vai considerar. E Jesus Cristo já anunciava que você seria alguém que iria crescer entre os espinhos. Uma planta entre espinhos nunca conseguirá dar fruto. Ela sempre vai permanecer pequena. Pequena. Você nunca vai ver um crescimento naquele indivíduo. Mas aí Jesus vem com essa agora. Ele diz que existem pessoas que ouvirão o Evangelho e que compensarão. Ele vai nos dizer que existe um crente que é capaz de compensar por 99 que não valem nada. Só Deus para fazer isso.
o meu desejo nesta noite, sinceramente, é que você seja essa pessoa que possa compensar por 99 que não valem nada. Eu quero encerrar, mais uma vez, pensando sobre isso aqui. Todos vocês que estão aqui esta noite encaixam-se em uma das considerações, uma das descrições desta parábola. Todos nós. Esse é um dos textos bíblicos que ninguém tem como fugir dele. Você está inserido em um lá. Não tem jeito. Você vai sair daqui pensando e com certeza você já se situou aí. Já disse, eu sou esse cara aqui. Ou essa daqui. Já. Eu tenho a plena certeza que já. Só me resta perguntar aí. E que você responda para você mesmo, que tipo de solo é o seu coração? Você vai responder, e aí decide, eu vou continuar sendo assim, ou não. Você que está em casa também está aí. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, quão bom Tu és. Obrigado, Pai, por Tua palavra que está diante de nós, que mais uma vez nos esbofeteia, porque quer nos salvar. Obrigado por ela nos lembrar sobre aquilo que somos. E aquilo que tendemos a ser em todos os momentos de nossas vidas. Eu te peço que ela cause profunda reflexão em nossos corações nesta noite. Tu sabe muito bem. E eu já disse aqui neste lugar, que não assumo este púlpito para pregar carapuça para alguém. E já disse aqui, se um dia eu ouvir de alguém dizer que eu fiz isso, a minha resposta será que eu não mando indireta. É direta mesmo. Porque a Tua palavra nos constrange. A Tua palavra mexe conosco. E ela fala sobre a nossa realidade, sobre aquilo que somos. Como Paulo nos diz, quando meditava sobre os seus pecados, em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado que há em mim, e nessas pessoas que aqui estão, e nas que estão acompanhando, através de suas casas, o pecado é tão forte, como Paulo ilustra, é como se fosse um corpo podre, amarrado a nós, em uma sala fechada, e nos fará ter o mesmo cheiro da podridão daquele que está diante de nós sem vida. O pecado tem esse poder, mas nós queremos lembrar aquilo que Paulo diz no versículo subsequente. Mas graças a Deus que nós temos Jesus. Graças a Deus que nós temos Jesus. Nos faça lembrar daquilo que Paulo disse no versículo 1 do capítulo 8, continuando a discorrer sobre as paixões pecaminosas que ele tinha todos os dias ou enfrentava. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Tua palavra que nos condena, que nos chama a atenção, que pega pelas nossas gravatas e nos constrange contra a parede, é aquela que faz isso porque
o Deus que nós servimos nos ama e quer nos salvar. Quer corrigir a nossa rebeldia. E eu te peço que isso aconteça hoje, para a glória do teu nome. Se não acontecer, Pai, hoje também é um dia de condenação neste lugar, porque a tua palavra está avisando aqueles que têm vivido conforme as descrições que Jesus Cristo coloca aqui. Mais uma vez eu quero encerrar essa exposição dizendo que a tua palavra, como um leão, faça aquilo que tem que fazer, que ela edifique, que ela salve e que ela condene para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.